No vídeo de hoje falaremos a respeito da mudança de característica do Bitcoin e do grande otimismo que pode ser criado a partir de agora, visto que o preço sim, aparentemente nos traz fortes indícios para acreditar que marcou um fundo do ciclo do mercado. Então, se o mercado de bear market encontrou um fundo, todos os recuos a partir de hoje são oportunidades importantes para você aumentar sua exposição e chegar ao topo histórico em breve com mais Bitcoins. Se você ainda não tem uma estratégia e não tem noção de para onde o preço pode ir, acompanhe o vídeo de hoje, pois falaremos um pouco mais a respeito desses temas. Então, meus amigos, hoje falaremos a respeito do deslocamento de preço do Bitcoin e das perspectivas futuras. Então, sim, se você ainda não é inscrito no canal, considere fazê-lo. Inscreva-se, ative as notificações e também, para fortalecer nosso trabalho, não te custa nada, nos ajuda muito, deixa teu like, isso fortalece o nosso canal. Vamos diretamente ao ponto. O que nós temos aqui na tela? Bem, tem um gráfico semanal do Bitcoin com alguns círculos na cor rosa. O que aconteceu aqui? Bem, aqui foram os fundos dos ciclos anteriores. Eu já mostrei sim para vocês a respeito da importância das faixas temporal, aonde que se encontravam os fundos do mercado baseado em Fibonacci, baseado em estruturas de Elliott. Mas hoje nós falaremos a respeito da mudança da característica, ou seja, quando um fundo ou uma mudança de estrutura é confirmada. Então, observem bem o que aconteceu. Olha só. Quando a gente dá um zoom lá em 2015 e 2016, observem que o preço estava caindo. Até que essa descrição aqui, ó, foi marcada na tela. Dentro desse círculo rosa, a gente teve uma coisa chamada choque. O que é isso? A mudança de característica de uma estrutura. O que antes era um zigue-zague de baixa, ou seja, o que antes construía topos e fundos mais baixos, teve um dos seus topos rompidos. E a partir daí a tendência foi revertida e o gráfico voltou a ficar otimista. Observa que isso aconteceu em 2015, aconteceu novamente no final ali de 2018, no início de 2019, com uma mudança de comportamento muito relevante, e agora sim, também construímos esta mudança de característica no preço do Bitcoin. Só que não é qualquer gráfico, pessoal, isso aqui é um gráfico semanal, isso aqui é muito otimista, ok? Isso aqui é muito forte mesmo. Nós não temos dúvida de que sim, o Bitcoin está muito otimista. Como vocês podem ver isso? Através das barras. Essas barras estão extremamente otimistas. Vejam, inclusive, o gráfico mensal. Olha esta barra, essa sombra brutal de maneira inferior, capturando toda a liquidez abaixo do doji e construindo um preço a favor de uma ponta oposta. Botou todo mundo na venda para jogar o preço para cima. Tu sabe o que é isso? Isso sim é a verdadeira captura de liquidez. E agora, você foi pego desprevenido dessa captura de liquidez? Se a resposta for sim, se você não teve a orientação necessária a fim de conseguir se defender desse tipo de movimento, saiba que eu vou te mostrar uma coisa agora. O que eu vou te apresentar agora é sim o que aconteceu lá quando publicamos no início do mês, né, de março, o último dia de fevereiro, nós fizemos uma publicação para todos os membros da nossa comunidade. E olha que interessante, a gente mandou este gráfico, fevereiro igual a indecisão, e mandamos uma descrição em texto. E olha como é importante ser prêmio. Se liga só. Vamos lá então, ó. Dia 28 de fevereiro, aqui em cima, observem comigo. Bitcoin mensal. Hoje é o último dia de fevereiro e temos uma barra de indecisão para esse mês, o famoso doji. Isso não é um padrão de continuação, e sim um padrão que reflete ao mercado dúvida e volatilidade. Como comentamos em estudos anteriores, em tempos gráficos menores, a captura de liquidez é uma realidade necessária para o Bitcoin, visto que sempre que o preço captura liquidez, ele ganha combustível para fazer novos movimentos. Esses movimentos normalmente ocorrem para um lado oposto da captura de liquidez. Ou seja, se o preço capturou a liquidez para baixo, qual seria o movimento?
seria um movimento para cima. E o que a gente viu aqui acontecer? Olha só, vou até minimizar essa imagem. O preço capturou a liquidez, então o preço fez o quê? Veio para baixo, capturou a liquidez para andar para cima. Eu falei isso só no estudo? Não, no vídeo aqui, ó, análise do Bitcoin, possíveis possibilidades, se surpreenda com as possibilidades para o Bitcoin. Eu falei sobre isso, falei sobre não fechar os olhos para o Bitcoin. A gente avisa, pessoal. O Gustavo, grande volta em V do Bitcoin, o Gustavo falou a respeito disso também. Só que sabe o que acontece? Às vezes a galera não está ligada. Então, considerem se inscrever aqui no nosso canal, se vocês ainda não são inscritos, e acompanhar todos os nossos vídeos, tá? Isso vai ajudar muito você a não ser pego de surpresa e comprar em zonas muito mais altas, pois você pode ter, sim, ideias muito interessantes. Eu vou continuar lendo o estudo junto com o preço aqui. Olha só, então tínhamos a ideia de que o preço podia capturar liquidez para um lado, para fazer o quê? Para ir para o lado oposto. Então, o preço ele normalmente vai para o lado oposto que captura a liquidez. Então, olha só que interessante. Vou exemplificar aqui. Veja que a barra do Doji, projetada para baixo, abre alvos para 19.275. Isso significa que o preço pode ir até essa região, capturar stops das posições compradas, para depois subir, deixando assim muitos participantes fora do mercado. Para o mercado continuar otimista, mesmo que os preços venham abaixo de 19 mil, em março a barra deve fechar, de preferência, com uma longa sombra inferior acima de 20.500. Isso abre espaço para um contexto bem otimista. Aqui a gente concluiu dizendo que a barra de janeiro foi muito importante, foi um impulso importante, né? Então a sua abertura até pode ser testada, porém contextos otimistas, no caso um contexto mais otimista é invalidado com fechamento mensal abaixo da barra formada em janeiro. Então olha só que interessante, temos sim uma grande movimentação confirmada para o deslocamento do preço. Então está ficando cada vez mais difícil para as pessoas que acreditavam que o preço talvez viria a 10 mil sustentar essa ideia. É uma possibilidade? Sempre é, pessoal. Só que a gente não tem como dizer, ó, vai acontecer isso, depois isso, de maneira tão precisa nos prazos maiores, como, por exemplo, gráficos semanais ou mensais. A gente pode tentar buscar o deslocamento de preços intraday, com uma leitura um pouco mais objetiva, uma leitura do diário, porque daí, por consequência, a gente tem uma quantidade de informações relevantes e também a gente consegue manobrar caso alguma dessas informações mude. Porém, o gráfico mensal, ou até mesmo muitas vezes uma estrutura semanal, é um transatlântico, ela não muda de maneira tão rápida. Então a gente tem que ter essa noção. E sim, pessoal, o que nós temos hoje aqui é um contexto muito forte e otimista no gráfico mensal e olha só no semanal também. A gente tem uma correção, um impulso, correção lateral, impulso. Tem tudo para ter uma movimentação muito forte. Talvez o nosso objetivo final de toda essa movimentação que está se iniciando agora vai ser lá o topo histórico. Talvez a gente venha renovar máximas históricas. A pergunta que fica sempre é: você está preparado para essa renovação de máxima? Você tem uma posição interessante? Você sabe como se posicionar? Bem, se você ainda não sabe um pouco dessas estruturas, eu te convido a participar deste nosso grupo do Telegram, que está aqui. É um grupo bem interessante a respeito de estudos e de leituras gráficas, mas também para tu conhecer os nossos grupos de operações. Então, em nossos grupos de trade, tu também vai receber trades que nós estamos fazendo com a ideia de pegar esse deslocamento, arriscando um pedaço do nosso capital, buscando aí um retorno potencial de 2, 3, 4, 5 vezes, às vezes, o risco, tá bom? Então é sempre interessante você estar exposto e considerar que, às vezes, pagar uma fatia irrisória, R$ 149,90, vai te dar a possibilidade de multiplicar teu capital aí, talvez, em muitas vezes. Se tu tem a ideia de acompanhar o conteúdo gratuito, já é uma ótima escolha. Só que se tu tiver a possibilidade de adquirir pelo menos um plano para tu ter um mês ali operando com a gente, um mês vendo os nossos estudos, tendo uma noção do que a gente está observando, é aquela velha ideia, né? O ferro afia o ferro. Se tu tiver com pessoas que estão observando algo de maneira interessante, de maneira profunda, operando os movimentos, e você estiver junto com essas pessoas, provavelmente você vai melhorar o seu nível, você vai melhorar a sua análise técnica, você vai melhorar as suas operações. Muitas vezes vão ser pontos onde você vai olhar, tá, por que ele está olhando compra e eu estou olhando venda? São pontos muitas vezes divergentes, mas sim, você vai ter uma base
para você ter uma tomada de decisão mais interessante e também você muitas vezes pode ter um contraponto na sua leitura. Às vezes você está muito pessimista, a gente está otimista. Por que esses caras estão otimistas? Então, isso tudo é interessante. Ou às vezes tu está muito otimista, a gente está pessimista. Por que isso está acontecendo? Então, lembrando sempre, se você busca estruturas maiores no Bitcoin, tu pode ter uma clareza maior, só que muitas vezes tu não tem tanta margem de manobra. Então sim, a partir desse movimento que a gente tem quebra de estrutura de alta bem definida, mudança de característica da tendência, o preço agora, ele não tem como alguém dizer assim, não, o preço não está fazendo um zigue-zague. Se isso aqui não é um zigue-zague, ó pessoal, eu não sei o que é, isso aqui é um forte impulso, tá? A gente pode ter um potencial muito grande, mesmo que a gente venha depois a fazer uma correção, talvez para cá de novo, e voltar a subir, mas gente, a gente tem muito potencial pela frente, tá pessoal? Muito potencial pela frente. Se eu fosse você, eu não fechava os olhos para o Bitcoin. Considera ter uma posição em Bitcoin, em altcoins, pode ser em Ethereum também. Também temos grandes estruturas para você poder analisar com a gente frequentemente no nosso canal free do Telegram. Então, primeiro link na nossa descrição é o nosso site com todos os nossos serviços. Segundo link é a nossa comunidade aberta no grupo do Telegram. Entra lá, tu vai ter acesso aos nossos estudos e muitas vezes alguns trades também de maneira gratuita, sem custo algum. Então, para finalizar, pessoal, botando aqui na tela novamente, estruturas do gráfico, fez uma mudança de característica, observe aqui o choque, né? Uma estrutura, uma mudança clara de movimento. O preço conseguiu fazer um pullback na média móvel de 21, deixou uma longa sombra inferior, rompendo a média móvel de 200 de maneira convicta no gráfico semanal. Não tem mimimi, tá, pessoal? Quem disser que isso aqui não é uma maneira convicta, olha, daí não está enxergando a mesma coisa que eu. Porque se isso aqui não for uma barra convicta, eu não sei o que é, tá? Isso aqui é uma barra muito convicta. Veja o gap, força, absorção, liquidação em massa da galera, onde todo mundo estopou long, o pessoal comprou mais. Isso aqui, pessoal, é força do movimento. Todo esse movimento é força, demonstração de força. Se você estiver agora de mimimi, não querendo montar uma posição, você vai ficar de fora mais uma vez. Então é isso, galera. Sei que esse vídeo às vezes pode ser um pouco mais direto, parece óbvio, mas muitas pessoas estão negando o óbvio. O que nós temos aqui? Claramente, ó, pessoal, tendência de baixa, tá? Estrutura de zigue-zague descendente. O preço, ó, ele vinha aqui, ó, em uma estrutura que foi feito um rompimento. Mas a gente precisa confirmar essa tendência mais longa. Rompeu, fez um primeiro pullback, que foi considerado um pullback, veio abaixo para capturar liquidez, abaixo dos fundos, como a gente estudou, pessoal. A gente falou a respeito dessa captura de liquidez. Poderia vir um pouquinho mais baixo, em 19.125, 18.600, poderia. Mas abaixo de 20.500 já era um negócio muito interessante. É óbvio, o preço não chegou a testar ali abaixo de 19 mil, ele parou em 19.500 e um pouquinho, né? Mas o que importa é, o preço ele testou uma região muito importante, tá? Ele testou uma região importante, ele fez uma captura de liquidez abaixo do fundo e teve defesa no gap. Então, se teve defesa no gap, aqui é muita força compradora, pessoal. Tem gente querendo tomar o ativo enquanto muitos estão desesperados acreditando em uma nova tendência de baixa, uma nova movimentação de queda. Pessoal, eu vou revisar com vocês o seguinte, olhem só. Estou abrindo para vocês, galera, mais uma vez. Depois o pessoal vai dizer, mas ninguém me avisou que ia subir. Ó, esses são ciclos do Bitcoin, cortes no halving, né? Todo halving, né? Ou todo halving, não importa como tu fala, tá? Toda quebra de recompensa, diminuição na recompensa do Bitcoin costuma marcar um movimento muito importante. O que eu fiz aqui foi simplesmente criar uma estrutura temporal de Fibonacci no meio desse caminho. E sim, 61.8 é sim um nível chave para os preços. Por quê? Porque a partir daí sempre a gente teve um fundo do mercado dentro do ciclo temporal e além desse fundo do mercado a gente teve uma inflexão para uma nova tendência. Então observa aqui, ó, lá em 2015, aonde o preço parou? 61.8, depois rasgou para cima, uma movimentação intensa. Aonde que o ciclo lá em 2019 começou a marcar o fundo? Lá ali, ó, 618, teve a última perna de baixa, fundo, depois rasgou para cima. Aonde o preço novamente marcou o fundo agora em 2022? Pessoal, aparentemente 618, a barra de um grande colapso aí da FTX, a barra que gerou o maior pânico, foi a barra que estava em cima do 61.8. Então, assim, pessoal, é impressionante.
Sim, muitas vezes é contraintuitivo, mas as janelas de oportunidade do Bitcoin, elas aparecem de ciclo em ciclo e você ainda pode ficar dentro do bonde. Só que se tu perdeu agora, por exemplo, sei lá, vamos dizer que tu do fundo ao topo tu perdeu 82%. Ok, é terrível, claro que é terrível, mas assim, tu ainda tem para capturar 150%. Por olhar para os 42, 52, 60, 70% que tu perdeu, tu vai deixar de perder mais 150? É isso que tu tá me dizendo? Cara, talvez não seja o melhor dos mundos fazer isso, tá? Talvez não seja a melhor ideia. E se nós romper o topo histórico como normalmente acontece e vir, sei lá, para 120 mil ou para 100 mil, quanto tu vai estar deixando de ganhar? Então assim, pessoal, tua vontade de proteger teu capital é muito importante, óbvio que sim, mas proteção de capital muitas vezes está ligada a ter uma exposição razoável em ativos que têm grande potencial de upside. Então sim, aqui tu tem que considerar ter uma exposição no Bitcoin, porque às vezes essa é a grande defesa da tua carteira. Tu tem às vezes uma grande exposição em S&P, o S&P pode cair, o Bitcoin está descolando e o Bitcoin vai ser quem vai salvar a tua carteira. Às vezes 1% da tua carteira gera upside aí que é superior a 20, 30% da carteira. Lembrem-se sempre, considerem ter uma exposição a criptomoedas, pois a gente ainda tem um grande futuro pela frente. É sim uma movimentação intensa que está sendo construída agora e tu não pode ficar de fora desse ciclo de novo. Então, considera se expor. Essa é a mensagem do vídeo da semana. Se tu tem interesse em mais conteúdos como esse, se inscreva no nosso canal, considere seguir aqui o TradingView meu e do Gustavo, está aqui abaixo na descrição, e também escanear o QR Code que está aqui abaixo da minha imagem. Faz parte do grupo Premium, vem ter acesso aos nossos trades, aos nossos estudos e ficar atualizado dentro da comunidade aqui da Power Inc. Desejo a todos vocês uma ótima semana, forte abraço e até a próxima. Falou!